Rafael Paiva não fica para o ano que vem. Qual seria o nome ideal? Vamos debater esse tema aqui também. Preparação para o jogo com o Corinthians. O reencontro com o Falastrão. Ramon Dias, tudo isso e muito mais agora aqui no nosso vídeo. Claro, se inscreve, dá aquela moral. Dia de reencontrar o Falastrão, né? Ramon Dias, cara, vai estar do outro lado, sem Memphis Depay, tá suspenso, Yuri Alberto tá machucado, o Vasco não terá o Cocão, que está suspenso também. Como é que vai ser esse desafio? Eu fui pegar um corte dos últimos anos, né? Entre Corinthians e Vasco. O Vasco tem muita dificuldade de vencer o Corinthians. Não é só por conta de arbitragem, não. O retrospecto realmente joga muito contra. Nos últimos 20 anos, mais ou menos, esse foi o corte que eu peguei, 22 anos, são apenas 4 vitórias, cara. É muito pouco, é muito pouco. No turno nós vencemos em casa, é verdade, esse ano. Mas parece que é aquele adversário que a gente tem uma pedra no caminho, né? São 21 vitórias deles, por exemplo. Tem que acabar com isso. O Vasco vem de 3 derrotas. Precisa voltar a somar pontos. É difícil jogar lá, muito difícil. O técnico Rafael Paiva, que não vai ficar para o ano que vem, ele tinha que fechar mais o time. Tentar achar realmente uma bola. Saber sofrer. Contra o Internacional jogou bem no primeiro tempo, mas o segundo foi horroroso. Não tem fôlego, o Vasco não tem físico, o Vasco não tem perna. Há muita intensidade física, muita entrega, mas na hora H falta perna. Então, o Vasco precisa jogar um pouquinho mais fechado. Sai do 4-3-3, Paiva. Esquece, não tá dando mais. Vai para um 4-4-2, povoa um pouquinho mais o meio-campo. O Hugo Moura vai voltar na vaga do Cocão, que aliás não entendo por que ele saiu. Então você bota o Hugo Moura, bota Galdames, dá mais uma chance sim para o suíço. Eu tô vendo aí uma corrida, uma cruzada contra o cara. Gente, menos, né? É engraçado que contra alguns outros jogadores não tinha essa cruzada, né? Não sei se por amizade ou não. Gente, o cara é bom jogador. Mas ele não jogou bem. Ok. Ele participou, ele lutou. Vamos dar uma sequência. Você não pode avaliar um cara por um tempo de jogo ou por uma partida. Nem ele é craque, nem ele é perna de pau. Agora, o cara fez 10 jogos. Pô, você já viu. O Emerson Rodrigues, você já tem o seu conceito sobre o Emerson Rodrigues. Ele já fez uma sequência. O que ele pode entregar, isso a gente já sabe. Então, um pouquinho mais de calma na avaliação. Também não estou nem um pouco de acordo com o que o Paiva falou na coletiva. O torcedor do Vasco é o que mais vaia. Hoje ele pede quem ele vaiava, que é o Gabriel Peck e o Orediano. Claro, os dois hoje estão se destacando, mas é numa liga muito inferior à brasileira. E aquela história, quem não tem nada meio vira dobro, eles encaixariam perfeitamente no Vasco. Mas se nós tivermos jogadores como o Adson, por exemplo, o Adson não estava jogando bem, ninguém pediu o Orediano. É que falta alguém na esquerda, por isso se pediu o Peck. Mas se encontrar esse jogador, obrigado, ninguém vai querer o Peck. Então menos também, né? Muito mimimi também do seu Rafael Paiva, que aliás não vai seguir no ano que vem. E aí qual é a sua aposta para o ano que vem? Quem seria o nome ideal? Coloquei alguns na nossa thumb. Qual é a sua aposta para o ano que vem? Renato Gaúcho não vai ficar no Grêmio. Tite está livre no mercado. Cuca está livre no mercado. Pedro Caixinha, que deixou o Bragantino da mesma forma, Jair Ventura, que saiu do Juventude, também. Alguns dos nomes que estão aí no mercado. Cada um com uma característica, cada um com um jeito de jogar. Luiz Castro também. Mas assim, a gente tem que entender a realidade financeira, porque você tem que entender modelo de jogo, realidade financeira e a projeção para o ano que vem. Para onde vai o Vasco? A matemática aponta que um risco de rebaixamento ele é inferior a 1%. Então esquece, ninguém mais fala em rebaixamento. Fechado? Acho que isso é uma discussão já ultrapassada. Sul-Americana, a chance é de mais de 80%. Então é uma realidade. Sul-Americana é o foco do Vasco. A Libertadores, alguns matemáticos apontam pouco mais de 5%, pouco mais de 3%. É difícil, mas se o Cruzeiro vencer hoje, pode virar um G9. Facilita. Só que a nossa campanha e o nosso desempenho nas últimas rodadas não indicam que nós somos até merecedores de uma Libertadores, o que tornaria algo preocupante para o Vasco da Gama. Nos últimos 13 jogos são 7 derrotas. O Paiva perdeu a mão, bateu no teto, não consegue mais encontrar a melhor escalação, tenta daqui, tenta dali, mas tentativas sempre muito parecidas. O esquema então não muda de jeito nenhum. Mas vamos mudar para o ano que vem. Vai para a Sul-Americana. Qualquer um desses treinadores encaixa? Qual é o modelo de jogo com esse elenco? Não, não vai ser esse elenco, vai mudar. Quais são as peças que virão? Esse treinador, e aí é que eu acho fundamental, acabou o Campeonato Brasileiro,
Olha, se perder amanhã, para mim, o Rafael Paiva está fora, ponto. Mas assim, digamos que ele vá até o final. Ou mesmo que ele saia amanhã, vai vir um interino que assuma o Felipe, alguém do Sub-20, não importa, só para terminar o campeonato. 9 de dezembro, Pedrinho vai conversar com o novo treinador. Ele tem que assumir já 9 de dezembro para planejar, junto com a diretoria, as contratações. O modelo de jogo passa também pelas ideias do novo treinador. Para encaixar as peças, óbvio que o Vasco não pode ficar refém do treinador. Isso até o Pedrinho já falou numa coletiva. Você contratar jogadores que o Vasco atuaria muito numa bola aérea, como é o Verret, então ter 2, 3 da mesma função. Não, o treinador vai embora, o modelo de jogo muda, e aí você fica refém desses caras, porque eles vão ficar. Então você tem que buscar jogadores que te deem mais mobilidade. Vendo o jogo ontem do Fortaleza, o empate com o Fluminense em 2-2, impressionante como a movimentação é constante no time do Vojvoda. O Vasco deveria buscar jogadores que trazem essa mobilidade. Não um estilo Payet que fica localizado do lado esquerdo, rente à linha lateral, você já sabe que fechou o corredor, só passa ele ali com o Piton. Jogadores que têm mobilidade. Então, assim, buscar um estilo de jogo significa também encaixar com um novo nome. De todos esses que estão aí, o Jair Ventura, teoricamente, é o mais barato. Daria bom resultado? Sim. Mas o torcedor quer grife, quer qualidade. Como é que é? Assim, eu queria ler aqui nos comentários qual é a tua opinião. Eu gostaria de ver hoje no Vasco, por exemplo, um trabalho do Cuca, um trabalho do Renato Gaúcho, um trabalho do Pedro Caixinha. São grandes nomes, mas eles encaixam hoje no perfil. Por exemplo, o Cuca tem uma dificuldade de lidar no dia a dia, não é fácil. O Renato já é mais paizão, já abraça mais os jogadores, compra a briga dos caras, mas tem validade. O Pedro Caixinha fez um grande trabalho no Red Bull Bragantino, mas é um outro estilo de jogo, é um estilo mais posicional. Então a gente tem que entender qual vai ser a característica do elenco. Mas são bons nomes. E assim, torcedor, na minha avaliação, treinador bom não é caro. Caro é ter jogador ruim ganhando muito, porque ele não resolve, aumenta a sua folha salarial e você tem dificuldade depois de recolocá-lo no mercado. O Vasco tem vários exemplos aqui. Jogadores que estão emprestados e o clube precisa pagar os seus salários, porque o clube que pegou emprestado não tem condição de pagar o altíssimo salário que está sob contrato com o Vasco da Gama. Então, caro é ter esse jogador que não performa no Vasco e o Vasco precisa emprestar. Treinador bom, ele é caro, mas ele dá resultado. Renato Gaúcho dá resultado? Dá. O Cuca dá resultado? Dá. O Pedro Caixinha pode dar resultado? Pode. Ele fez um bom trabalho, bom de boca cheia, no Red Bull Bragantino. Ah, mas o Luiz Castro pediu 2 milhões de reais ao Santos e quer assumir o CT. Aí, amigo, você não vai dar a chave do cofre e a chave do clube para ele. Muito obrigado, Luiz Castro, você vai fazer um bom trabalho, mas você não quer trabalhar no Vasco ou no Santos. Enfim, é pensar. Opções existem. Fato é que o Rafael Paiva não fica. Um grande abraço para você, um bom fim de semana. É isso aí, torcedor vascaíno. Dentre esses nomes possíveis aí que podem ser contratados pelo Vasco para a próxima temporada, qual você acha que seria o treinador ideal para fazer a equipe jogar um bom futebol, para a equipe do Vasco mostrar resultado dentro de campo? Já sabemos aí que o técnico Rafael Paiva não ficará para a próxima temporada e o Vasco precisa achar um treinador. Rafael Paiva, que começou muito bem desde que assumiu o Vasco da Gama como treinador interino. Muitos já se falavam, né, que nem se falava mais que ele era interino do Vasco, que ele já era o treinador oficial do Vasco e só faltava oficializar. O presidente Pedrinho, em várias entrevistas, havia falado que não tinha essa de precisar oficializar de nada, que o Rafael Paiva era tratado como treinador do Vasco. E agora, infelizmente, o Vasco tem essa queda de rendimento dentro de campo e tem essa crise aí aonde o técnico Rafael Paiva falou mal da torcida do Vasco, que a torcida do Vasco é impaciente, fica ali vaiando com muito fácil os jogadores, né? E falou sobre o Léo, que vem falhando constantemente, muitas falhas, a torcida já não aguenta mais. E ele falou que o Léo, para não ser vaiado, precisa de fazer um jogo perfeito.
Eu só acho que o Rafael Paiva tem que entender que o torcedor vascaíno não aguenta mais um sofrimento de anos. Não é um sofrimento que vem dessa temporada, é sofrimento de anos, o Vasco amargurando. Então a torcida já não aguenta mais. Qualquer situaçãozinha que for fazer o torcedor ficar chateado, vai ser isso mesmo. A torcida não vai aguentar, vai vaiar mesmo. O Vasco precisa fazer jogo perfeito sempre. O Vasco precisa voltar a ficar em cima nas tabelas de classificação do Brasileiro, disputar títulos também no estadual, chegar nas finais e ser campeão. O Vasco precisa voltar a disputar uma Libertadores, principalmente agora vendo que seus rivais foram campeões seguidos e tem chance de mais um rival do Rio ser campeão. Então é isso que tem que entender, a falar, o Vasco está num processo de renovação, mas até quando está esse processo de renovação? Até quando? O Vasco veio e subiu já da segunda divisão, falando em processo de renovação, desde quando caiu a primeira vez, e até hoje está nesse processo de renovação. Aí veio a SAF foi um desastre, contratações horrorosas, e agora o presidente Pedrinho estava colocando tudo nos trilhos, e agora parece que tudo desanda de novo. Espero que o Vasco retome o caminho dos trilhos, consiga uma nova SAF que seja interessante para o clube, que seja profissional, e o Vasco na próxima temporada volte a dar alegria aos torcedores. Ficamos por aqui, deixa seu like, se inscreve no canal e ative as notificações.